A busca por procedimentos estéticos cresce a cada dia, mas junto com ela também surgem dúvidas importantes, como escolher um tratamento adequado e o que levar em consideração antes da decisão. Por isso, eu recebo hoje a dermatologista Ana Carolina Búrigo Lima. O Sala de Entrevistas está no ar. E eu já estou aqui com ela, a doutora Ana Carolina Búrigo, para falar de um tema que está cada vez mais em voga, cada vez mais em ascensão, principalmente por conta das redes sociais, que são os procedimentos estéticos. Mas como fazer isso com segurança? Como fazer uma escolha segura? Doutora Ana Carolina, seja muito bem-vinda ao Sala de Entrevistas. E aí? Como fazer isso com segurança? Eu que agradeço por estar aqui, né? E de fato, hoje em dia, a gente percebe que toda mulher busca a sua melhor forma, né? A sua autoestima, se olhar no espelho e se encontrar. E com isso, os procedimentos estéticos crescem a cada ano a níveis astronômicos. E a gente tem que separar o joio do trigo para poder entregar a nossa beleza, né, ao profissional adequado. É uma coisa, assim, difícil, principalmente com a internet, que a gente, às vezes, é confundida, né? Abre o Instagram, vê vários seguidores, vê antes, depois, acha que talvez aquilo seja, né, o melhor, aquele seja o melhor profissional, e quando a gente chega lá, a gente se depara muitas vezes até com complicações na nossa face. Eu até vou um pouco além ainda, porque antes da escolha do profissional, às vezes a pessoa escolhe um procedimento porque viu alguém fazer uma propaganda ali, e aí tem esses antes e depois, né? Eu queria que a doutora também falasse sobre isso, porque como que a pessoa vai identificar se aquele procedimento é adequado para ela? Funciona mais ou menos, ela fez, eu também quero. Isso, e a gente recebe muito paciente assim, Recebe? né? Essa boca, eu gostei dessa boca, eu quero essa boca, mas às vezes a nossa estrutura anatômica não permite aquele resultado. Então a gente é diferente, somos diferentes um dos outros, e cada procedimento tem que ser individualizado. Por isso que a gente fala tanto isso e parece tão clichê, né? Parece que a gente não quer ajudar os outros, mas é que cada face, cada corpo é diferente um do outro, e pra gente saber qual é o procedimento adequado, precisa necessariamente passar por uma avaliação para que o médico, o especialista, né, consiga, né, determinar o melhor procedimento. E aí, nesse momento, até onde vai a responsabilidade do profissional e a responsabilidade do paciente também? Como equilibrar isso? Eu brinco sempre que é um casamento entre o médico e o paciente. Existe responsabilidade dos dois lados. Então, o profissional, durante a conversa, a anamnese que a gente fala, ele tem que já captar, né, qual é a expectativa do paciente, se aquela expectativa a gente consegue alcançar ou não, no exame físico, avaliar se aquela tecnologia, aquele procedimento vai alcançar o traço, né, o que a gente traçou, o que a gente desenhou, mas mesmo assim, a gente não tem como garantir um resultado final, não é uma medida exata, né? Cada paciente responde de uma forma, a gente tem um olhar mais ou menos para dizer se aquilo vai para o lado que a gente quer, mas só fazendo efetivamente para a gente saber. A minha pergunta também foi no sentido não só dos profissionais, né, duvidosos que acontecem em todas as profissões, mas a respeito daquele paciente que ele é mais insistente. O profissional vai lá, orienta, mas ele diz, não, mas eu quero fazer isso, né? Até onde vai essa responsabilidade? A gente tem que saber que o médico é quem vai dar a palavra final. A gente até pode conversar com o paciente, entender o que ele quer, mas, por exemplo, um paciente, agora dando um exemplo prático, de com a pele mais escura, um fototipo alto que a gente fala, quer fazer um laser de CO2, que agora está na moda um laser de CO2. Mas o risco de ele manchar essa pele é gigante. Então, não tem como ceder, né? É mais complicado para as peles mais escuras esse laser de CO2, porque tem muitas figuras públicas agora, né? Tá um assunto bem polêmico, porque geralmente fica muito vermelho, muito machucado esse laser de CO2. Isso é normal, não é?
até onde isso é normal e por que na pele então mais escura isso não funciona também? Então, toda vida que a gente faz um laser de CO2, a gente está fazendo uma agressão, sim, controlada à pele. A gente quer machucar essa pele para, por meio da inflamação, criar, né, um novo estímulo de colágeno e melhorar aquela qualidade de pele. Óbvio que uma inflamação controlada, um estímulo controlado, mas pode sim ficar inchado, ficar vermelho, a depender da potência que a gente usa. Já nessas peles mais escuras, com mais pigmento, a chance de causar uma hiperpigmentação, uma mancha ali no local, já que aquele melanócito, aquela célula que produz pigmento já é bem desenvolvida, é muito grande. Então, é um tipo de paciente que só por sua pigmentação, a gente já evita realizar o laser de CO2, porque os riscos são maiores do que o benefício. E o laser de CO2, ele é indicado para quê? Para que situação? Em geral, eu falo que o laser de CO2 vai muito bem para melhorar a qualidade de pele. Ele dá aquele efeito uau quando a gente olha no espelho. Então, dá uma uniformizada no tom de pele, melhora essas manchinhas. Melhora as manchinhas. Isso, mas as ruguinhas finas também, principalmente esse craquelado ao redor das pálpebras, vai muito bem o laser de CO2, além de melhorar a qualidade de poros também e dar aquele vício, aquela luminosidade que a mulherada adora. E qual o risco, né? Aonde que ele pode dar errado? Você Justamente falou da pele morena, mais morena, exatamente. Mas numa pele clarinha, por exemplo. Numa pele clara é um pouco mais difícil errar, mas pode sim dar errado. A gente gosta sempre de preparar essa pele por meio de cremes, de tópicos, antes de realizar o CO2, para essa pele conseguir, né, absorver essa energia que vai ser dada através do laser de CO2. E os cuidados pós também são bem restritos com o paciente, não pode pegar sol, vai ter que hidratar essa pele, para a gente ter no fim a melhora da qualidade e não uma pele pior do que antes. A gente vê resultados, né, principalmente dessas figuras públicas, que fica muito vermelho, fica com chagas até, né? Isso é normal, então. Isso, a depender da energia que vai ser usada, pode ficar assim. Entendi. Esse é o laser de CO2, né? E existe também, doutora, agora um movimento muito intenso, muito grande, de que parece que ninguém mais quer envelhecer, né? Todo mundo quer tratar essa pele envelhecida, ninguém mais quer ter linha de expressão, ninguém quer ter flacidez na pele. E nós também, aí eu já vou emendar um outro fator, que é a questão do emagrecimento, né? As pessoas estão cada vez mais tendo acesso a métodos de emagrecimento mais fáceis, né? E isso vem causando flacidez, né? Esse movimento no consultório, como é que tá? Como controlar isso, né? O que indicar para isso realmente? O que funciona, o que não funciona? A gente vê muito, né, com a ascensão das canetinhas emagrecedoras, o uso, né, por vezes até indiscriminado, sem o acompanhamento médico do profissional habilitado para poder fazer essa transição de peso, né? E a gente percebe muito duas principais queixas que advêm da perda de peso. Uma é a queda de cabelo, os pacientes reclamam muito que cai cabelo. E outra é a flacidez, né? Que em geral é uma flacidez por falta da gordura mesmo, né? Então a gordura tá ali embaixo da pele preenchendo aquele volume. À medida que às vezes a gente perde 20, 30 quilos, essa gordura vai ficando cada vez menorzinha e a pele fica sobrando. É uma almofada que foi tirada do seu miolo, né? Então a gente sempre fala, tô com planos de usar, vou fazer o acompanhamento, vai fazer uma alimentação saudável, que isso vai muito também. Às vezes o paciente emagrece, daí, não quero mais comer, vou comer o mínimo possível. Acaba não consumindo a sua quantidade de proteína, e aí vai interferir lá no cabelo e na pele, inclusive. A massa muscular vai embora, né? Não tem como formar colágeno. Colágeno é uma proteína, a gente não tá nem tendo proteína pro básico, quem derá pra pele, né? Colágeno. Então precisa dessa alimentação voltada para um aporte proteico e de vitaminas de maneira adequada para não entrar em deficiência. Precisa da academia para tonificar a musculatura, né? Senão eu tenho músculo flácido e a pele flácida, é pior ainda de tratar. E já no momento que decidir, né? Se não quer minimizar os efeitos da flacidez na pele, já começar os procedimentos estéticos pra gente ir segurando essa pele. E aí optou pelo procedimento estético, né? Não quero dar um jeito aqui na minha pele e tal. O que realmente funciona? É o bioestimulador de colágeno? É o preenchimento? Como é que as pessoas ficam perdidas assim nesse universo, né? Como se encontrar no meio de
tanto procedimento. Tanto procedimento, né? Para essa questão de linhas, né, e de flacidez. Então, a gente sempre brinca que a associação é o melhor dos mundos. Então, por uma coisa tão complexa, não vai ser um único procedimento que vai ser o salvador da pátria. A gente precisa associar. Então, os bioestimuladores de colágeno, seja eles injetáveis, né, ou por meio de tecnologia, vai muito bem, que a gente vai tentar estimular a fábrica de colágeno daquela pele, o fibroblasto, a produzir mais colágeno. Por isso que a alimentação é tão importante também. E daí vai ter uma falta de volume ali, com toda certeza, né, a depender da quantidade de peso que foi perdida, que por fim a gente pode optar por injetar, por devolver aquele volume. Lembrar de nunca querer tratar a flacidez só com volume, senão fica aquele rosto hiperinsuflado que a gente viu por aí há algum tempo atrás. E agora está o movimento contrário agora, né? As pessoas estão tirando. E falando em movimento contrário, tem uma outra polêmica além do laser de CO2, que é o PMMA. Então vamos lá no começo, né? O que é o PMMA e o que está envolvendo essa polêmica, né? Que é um produto que parece que não é muito recomendado, é isso? Isso, então o PMMA é uma sigla para polimetilmetacrilato, que é como se fosse um plástico que era injetado lá nos anos 2000 na face dos pacientes, principalmente nos pacientes com HIV, que tinham a lipodistrofia, que pode acontecer tanto pelo HIV quanto pela medicação usada para controle do HIV/AIDS, que é aquela face super esqueletizada, porque vai perdendo a gordura da face pela doença ou pela medicação. Então, em quantidades pequenas, né, se extrapolou para a parte estética. Muitos pacientes daquela época têm o PMMA, mesmo não tendo HIV, principalmente em região de sulco nasolabial, em boca, às vezes até em glabela, que é uma área super de risco. A gente vê hoje, por meio do ultrassom, esses pacientes. À medida que foi evoluindo, né, a medicina, a gente viu os riscos do PMMA, principalmente por ser uma substância permanente, então não tem como a gente retirar. Ela é irreversível. Colocou, não tem mais como tirar. Não tem como tirar. Eu falo que é um pão com a manteiga derretida. Eu derreti a manteiga, passei no pão, eu não tenho mais como separar o pão e a manteiga. Esses polímeros de plástico, eles vão se infiltrando no tecido e para eu conseguir tirar o PMMA, eu vou ter que tirar tecido também e a depender eu posso deixar até uma paralisia facial. Então não vale a pena mexer. O que acontece é que por vezes ficou 10, 20 anos ali quietinho no organismo e às vezes do nada ele começa a querer reativar, que a gente fala. E o que é o sinal disso, né? Isso, como é que a gente vai ver essa reativação? Geralmente a região onde foi posto o PMMA começa a ficar vermelha, inchada, dolorida. A pessoa já às vezes acorda com esse inchaço, com essa vermelhidão. De onde vem, às vezes é o produto que está ali já reagindo mais uma vez. Exatamente. Doutora, a gente vai segurar um pouquinho, porque a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta no bloco seguinte, então, falando de PMMA e, num geral, de procedimentos estéticos com segurança. É um instante só. Voltamos para falar mais um pouco, então, sobre procedimentos estéticos com segurança, que é o nosso tema de hoje, com a doutora Ana Carolina Búrigo Lima. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre o PMMA, né? E que isso, com o passar de um tempo, ele pode reagir tardiamente, né? Quais são os sinais? Gostaria que a doutora repetisse. Então, principalmente, né, vai começar ali no local onde foi colocado esse material, um edema, um inchaço, uma vermelhidão, uma dor. E daí o paciente, né, vai no médico, a gente pede um ultrassom para poder verificar o que tem ali naquela região, porque pode ser infinitas coisas, e é onde a gente descobre que está o PMMA sendo ativado. E aí, a doutora falou que é muito melhor não mexer, né, porque pode trazer riscos ainda maiores, né, danos maiores. Mas daí tem como mitigar esses sinais, esse inchaço, essa vermelhidão? Tem como pelo menos mitigar? Tem como esfriar, né, acalmar ali o processo por meio de medicações que a gente vai dando e acompanhando o paciente até a gente conseguir estabilizar e conseguir retirar essa medicação. Em outro momento, pode ser que reative de novo o PMMA e a gente tenha que entrar com medicação. Então a gente vai apagando o incêndio, vai acontecendo o incêndio e a gente vai apagando. Então quem tem PMMA não precisa se preocupar
Muito? Isso é uma pergunta muito boa, porque daí às vezes a gente vê os pacientes com PMMA doido, né? Meu Deus, eu tenho, eu faço o quê? Não precisa se preocupar, provavelmente o material já está ali há um bom tempo, né? A gente só vai acompanhando no sentido de, se acontecer uma reativação, procurar um médico para conseguir organizar aquela situação. Entendi. E tem alguma coisa que estimule essa reação ou isso depende de paciente para paciente ou não existe isso? Geralmente acontece quando fica gripado, com alguma pneumonia, já tem algum ataque ao corpo, o corpo perde essa tolerância ao PMMA e começa a reconhecer o PMMA como um agente estranho e fazer uma reação contra ele. Entendi. Então, tirar não é o melhor caminho, mitigar é possível. Mas, doutora, tem muita gente também que quando procura fazer esses procedimentos não sabe exatamente o que está sendo injetado, né? Só chega, deita ali na cadeira e vamos embora. Tem como a gente saber se a gente tem o PMMA ou não? Como é que é feito isso? Isso eu vejo bastante, né? A gente faz o ultrassom dermatológico, que é a maneira como a gente, né, tem a noção de se tem PMMA naquele tecido ou não. Não é 100%, né? 100% seria uma biópsia, retirar um pedaço para a gente ver que de fato é, mas também não é válido, né? Já fazer uma cicatriz ali no paciente. Com ultrassom a gente já tem uma noção muito boa, são imagens bem características do PMMA a ultrassom. Lembrar que é um ultrassom específico, né? Um ultrassom que a gente fala de alta frequência. Esse ultrassom normal que às vezes a gente faz de gestação, não vai conseguir enxergar, porque é muito superficial onde o produto tá. E a gente vai conversando com o paciente também para saber se ele já fez ou não. Então a clínica junto com a imagem ultrassonográfica vão fechar o diagnóstico. O problema é esse, muitos pacientes nem lembram, né? Que colocaram e às vezes não sabe, às vezes, doutora, eu sentei lá, achei que era ácido hialurônico, achei que era outra coisa e no fim foi PMMA. Descobrem ali no ultrassom que tem essa substância. Existe ainda alguma indicação para PMMA além da doença, né, dos casos específicos de doença mesmo, ou ele ainda pode ser usado como tratamento estético? Então, a gente viu uma ascensão muito grande do PMMA nos últimos anos, novamente, principalmente para preenchimento de bumbum, né, a bioplastia. Viu-se a quantidade de efeitos colaterais que tinham, levando até insuficiência renal, muitos casos de morte de paciente aparecendo, né, nas redes sociais, na internet, no jornalismo. E graças a Deus o CFM, agora em junho, no mês passado, conseguiu de fato, né, proibir o uso da substância do PMMA no meio estético. Já havia essa recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Plástica, mas ela era uma recomendação que não era seguida por todos né, os profissionais. Agora o CFM de fato proibiu, tá lá chancelado. A única liberação é para os pacientes com HIV/AIDS em serviço credencializado. Então não é qualquer lugar que pode ser feito esse PMMA, esse preenchimento. E no lugar do PMMA, o que é o recomendável aí, né? Então, daí hoje em dia a gente tem duas grandes substâncias preenchedoras, muito mais seguras, que seriam o ácido hialurônico, que também a gente vê bastante por aí sendo falado. A grande vantagem do ácido hialurônico é que ele é muito mais biocompatível, a gente tem ácido hialurônico no nosso corpo, não é que nem o PMMA, que a gente não tem plástico, e a gente tem uma substância que pode reverter caso aconteça alguma coisa, que é a hialuronidase. Então, aconteceu algum problema, eu vou lá e injeto a hialuronidase. E é verdade que o próprio corpo, o próprio organismo, ele acaba absorvendo esse ácido hialurônico durante o tempo, com o passar dos anos? Isso, a grande maioria, né, do ácido hialurônico, ele vai ser degradado pelo próprio corpo, mas sempre fica algum resquício. Esse é outra percepção que a gente não tinha no passado. A gente achava que em um ano sumia e vida que segue, só que hoje com o ultrassom, com o advento da imagem, a gente já consegue ver, por exemplo, pacientes que injetaram há 10 anos e nunca mais injetaram, que ainda tem alguma quantidade de ácido hialurônico que não tem nenhuma repercussão estética, não dá mais volume nem nada, mas tem um resquício dele ali. Mas o corpo degrada a maior parte. Entendi. E é muito ruim a pessoa ficar fazendo preenchimento em cima de preenchimento sem nunca tirar ele e repreencher a área, por exemplo? Não
não teria problema. Não teria problema. Se ela está satisfeita, se aquilo está evoluindo, né, da maneira adequada, se não está deformando, porque tem muitos preenchimentos em cima de preenchimentos que vai deformando a face, tá tudo certo, não tem por que retirar para começar do zero. Pode fazer um em cima do outro. E aí, como saber que é um tratamento estético ou que é um exagero? Como identificar isso, né? Que passou do limite ali. Isso é difícil, às vezes, até para o paciente, né? A gente vai se vendo, vai gostando e vai, às vezes, pesando ali na mão. É um caminho sem volta. Perdendo a noção. A gente viu recentemente várias famosas, né? Passando pelo caminho inverso. De retirar o preenchedor, que sentiu que estava perdendo as suas características. Tudo que é demais não adianta, né? Vai deformar, vai perder as características. E daí entra o papel do médico também, o bom senso do médico e ele saber dizer não, né? Não querer fazer tudo que o paciente quer para agradar o paciente, mas saber se posicionar e saber falar o não da maneira assertiva e da maneira correta. E aí nessa de mudar as características, enfim, a gente fala, sempre que se fala de tratamento de pele, na grande maioria, se é estético, é a questão do envelhecimento, né? Que as pessoas realmente não querem mais envelhecer, não aceitam mais envelhecer. Como que vocês lidam com isso no consultório? A gente tem que entender que bom que a gente está envelhecendo, isso significa que a gente está vivo, eu falo isso para os nossos pacientes. E a gente sempre vai estar correndo atrás. E assim, não é só a pele que envelhece, o olho envelhece, o cabelo envelhece, o corpo como um todo vai envelhecer. Então acaba que chega um momento, se tu trata tanto a pele, começa a ficar discrepante e envelhece mais ainda essa pessoa, porque tá na cara que tá. O restante da pessoa não vai acompanhar. Então, sim, a gente tem que manejar o envelhecimento se esse for o objetivo do paciente. Quem não quer envelhecer bem, né? Mas a gente não pode querer envelhecer com aquele rosto esticado sem nenhuma ruga, porque fica desarmônico, né? Não fica elegante, não combina, destoa, exatamente. Da pessoa. Então tem que ter uma noção ali, um limite que, né? E aí entram os fios de PDO, às vezes a pessoa... Eu queria que a doutora falasse assim, quais são os mais recomendados e para que casos, assim, para que idades, se tem uma idade, né, que possa se fazer isso, se trabalha primeiro a prevenção ou não. O ideal hoje em dia, que a gente vê esse movimento no consultório, já é isso, né? Desde relativamente novo para já fazer a prevenção e não necessariamente realizar 1000 procedimentos, mas organizar a rotina de skincare, saber da importância do uso do protetor solar, de uma boa higienização de pele. Daí sim, a porta de entrada geralmente é o Botox, né? A toxina botulínica, que já vai suavizando as ruguinhas, impedindo que elas fiquem ali permanentes. E daí a gente começa a partir para os lasers, principalmente para melhorar a qualidade de pele, estimular colágeno. Por fim, né, quando a gente vê que tem de fato uma deficiência de volume, tanto, né, o ácido hialurônico como a própria gordura do paciente ali para o enxertia, a gente pode usar para devolver esse volume. E daí os fios, eles vêm como a cerejinha do bolo. Então aquela puxadinha que às vezes a gente faz na frente do espelho, que parece que nada que a gente está fazendo no consultório está resolvendo, o fio ele consegue esse de tração, né, consegue dar uma leve tração, que também tem uma duração limitada, logo, né, esse tecido vai cair de novo. E quando cai muito mais, isso é verdadeiro também? Que quando para de quem faz um procedimento estético, por exemplo, tem que ficar fazendo continuamente ou... Não pior, não vai estar pior do que antes, tá? Se a gente olhar o antes dela e comparar, a gente consegue visualizar isso. É que se para de maneira abrupta, né? Começa a ter a pitose dos tecidos e acha que, meu Deus, mudei da água pro vinho. Mas se olhar a foto lá de ainda antes, vai estar melhor do que antes. E daí o que a gente também tem que entender é que chega um momento que às vezes a cirurgia plástica é a indicação, né? Não adianta estar ali fazendo um monte de procedimentos dermatológicos, machucando essa pele, né? Sem conseguir toda a atração que a gente deseja, e daí sim a cirurgia plástica entra com esse objetivo, caso o paciente tenha a intenção de fazer. Então também não precisa ficar aí refém desses procedimentos, ter essa noção, né? E ainda, a pessoa que faz o procedimento, por exemplo, detectou ali que tem PMMA, ela tem que ficar fazendo exames contínuos? A pessoa que faz o procedimento?
Para saber se está prejudicando alguma coisa? Não? Em geral, o PMMA vai ficar ali quietinho, a gente só vai fazer exame se for necessário, caso tenha uma reativação. Ou, por exemplo, um paciente que já fez um monte de procedimento, não sabe mais nem o que fez, o que não fez, e deseja fazer uma cirurgia plástica, um lifting facial. Para a cirurgia plástica é muito importante saber o que tem ali e qual estrutura, porque ela vai mexer em todas essas estruturas. Então, em geral, é pedido um ultrassom dermatológico pré-cirúrgico para o cirurgião já ir preparado com o que pode ou não encontrar nessas estruturas. Quais os principais erros que as pessoas cometem na hora de decidir por um procedimento estético? Eu acho que, primeiro, é não pesquisar direito o profissional. A gente está entregando a nossa face na mão de todo mundo e eu incluo, às vezes, até médicos também nessa. A gente tem que ir além da rede social. A rede social é extremamente importante para a gente ter uma noção e a gente tem que usar isso a nosso favor para ver se o profissional é de fato aquilo que está dizendo que é e ter uma noção se bate, né? Se esse profissional, de fato, ele fala de não exagerar, de beleza natural. Como é que é esse profissional? Esse profissional é over e está falando lá de beleza natural, sendo que está todo preenchido? Uma coisa não condiz com a outra. Então, a gente já usar essa rede social a nosso favor e saber que não vai ter um procedimento milagroso que vai resolver a nossa queixa. O objetivo é fazer pouco, mas todo ano tá ali fazendo alguma coisa, porque essa constância faz a gente envelhecer muito mais do que querer fazer 10 procedimentos em um ano e depois ficar 5 anos sem fazer nenhum procedimento. Exatamente. Entendi. Então, aquele ditado de grão em grão, a galinha enche o papo, a gente tem que ir devagar e sempre para não mudar a nossa estrutura, não mudar a nossa anatomia, a não ser que isso de fato seja um objetivo do tratamento. Então, para a gente finalizar, doutora, quem nunca fez um procedimento estético, né? Qual é a recomendação nesse momento? Geralmente, quem nunca fez o procedimento estético, a gente tem que começar com a base, né? Como eu falei ali da parte do skincare. Eu ia perguntar se tem um tratamento de entrada. Se tem começa com botox, depois tu evolui para um preenchimento, mas não existe isso. Em geral, a gente tenta organizar a casa nessa parte do skincare. O skincare, ele não faz milagre, mas ele, bem feito todos os dias, impacta positivamente nos tratamentos que a gente realiza no consultório. Então, não precisa ser vários passos, né? Pelo menos o sabonete adequado e o protetor solar, a gente já tá bem feliz. Aquela pessoa preguiçosa que não quer ter o hábito, essas duas coisas já nos ajuda bastante. E daí, de fato, assim, a porta de entrada não tem como, é a toxina botulínica, é o Botox, todo mundo se beneficia. É muito difícil o paciente que não gosta da toxina botulínica. Todo mundo, quando se olha no espelho, ele dá aquele resultado uau, né? Todo mundo vê a diferença, fica palpável essa diferença. E daí, depois, sim, caminhar ao longo das outras tecnologias e procedimentos que a gente tem, que, querendo ou não, são um pouco mais invasivos, um pouco mais complexos. Às vezes tem um pós um pouco mais doloroso. Então, a gente começa com o mais básico, mais fácil, que dói menos, até para ir testando o paciente e vendo o que ele tolera ou não, para depois ir seguindo na evolução dos procedimentos. Faltou tempo, doutora, para a gente continuar com esse papo, mas com certeza aí, numa outra oportunidade, a gente vai ampliar esse assunto, porque ele envolve muita polêmica e muitas dúvidas, né? Porque envolve saúde e segurança. Doutora, tuas redes sociais? Então é Ana Carolina, _dermato e @Belvivere Dermatologia. Tá certo, a gente agradece mais uma vez a doutora Ana Carolina e assim nós chegamos ao fim de mais um Sala de Entrevistas. Eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência em mais esta edição e essa conversa também fica disponível no nosso canal no YouTube, @TV Primavera. Até a próxima edição.